Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Que todos nós possamos estar bem, além de estar bem sentados, possamos aquecer as nossas almas, os nossos corações. Que Jesus nos envolva com o seu manto de misericórdia. Está a fazer um feedback, está a fazer muito. Não, está bom. Está bem assim? Que Jesus nos envolva, que o Pai Amantíssimo nos possa assim cobrir com o seu manto de misericórdia. E todos nós possamos refletir um pouco sobre aquilo que nós já sabemos. Vamos relembrar, vamos apenas fazer alguma reflexão sobre quem são os nossos espíritos protetores, os nossos espíritos familiares e os nossos espíritos simpáticos. Dá a impressão que é tudo a mesma coisa. Não é assim, à primeira vista, dá-nos a impressão que está tudo envolvido. Portanto, realmente estamos todos envolvidos com todos estes amigos. Mas cada um deles tem um papel. Cada um deles tem uma ação fundamental, portanto, em nossas vidas. Cada um deles nos deixa um cunho da realidade. E todos nós necessitamos que eles convivam connosco. Para que estes amigos possam conviver connosco, nós temos que nos predispor precisamente a recebê-los. Ou seja, permitir que eles possam abeirar-se de cada um de nós. Porque muitas das vezes nós nos afastamos deles. Eles têm uma tarefa, têm uma missão. Como espíritos, como protetores espirituais, como espíritos familiares e como espíritos simpáticos. E nesta tríade, neste conjunto, é fundamental que cada um de nós se torne simpático, precisamente aos espíritos. Àqueles, portanto, que grande parte de nós não vê, mas que eles caminham precisamente bem ao nosso lado, bem connosco, participando nas nossas lides diárias, como nós participamos. Simplesmente deixando a cada um de nós a tarefa fundamental de discernir, de raciocinar, de procurar pelo trabalho, pelo seu próprio esforço, o equilíbrio perante a vida, perante as circunstâncias, perante o lar, perante a sociedade, perante o nosso trabalho. Portanto, eles nunca trazem aquilo que nós gostaríamos que fizessem connosco, ou seja, que é o lanchinho já pronto, ou o jantar já pronto, ou o almoço já pronto. Não. Eles apenas nos concedem as ferramentas adequadas para que nós as possamos utilizar o melhor possível. E esse utilizar o melhor possível é precisamente nós encetarmos uma viagem como espíritos. Todos nós somos espíritos encarcerados numa matéria física. Somos criaturas inteligentes. Nosso espírito é a vida, é o ser inteligente, criada por Deus, no seio de Deus, à sua imagem e semelhança. Todos nós, sem exceção. Os que moramos aqui, os que moram lá fora, os de outro credo religioso, portanto de outro país, não é? Todos nós somos filhos de Deus, criados no seu seio, à sua imagem e semelhança. E colocada em cada um de nós, portanto, uma espécie de uma árvore frondosa. E nessa árvore, portanto, tem imensos frutos. E esses frutos só vão amadurecer precisamente pelo nosso esforço. Pela superação, muitas das vezes, portanto, na mudança do nosso caráter, das nossas infantilidades, dos nossos ódios, das nossas prepotências. E quando nós vimos para este lado da vida, é designado, precisamente, em cada um de nós um espírito protetor. Ou protetor espiritual, como queiram. Quando
quando nós encetarmos num lar, encetarmos a viagem no lar, nós vamos ter, portanto, espíritos familiares, que são considerados em duas vertentes. São os nossos familiares consanguíneos, companheiro ou companheiro, depois vem a prole, não é? Depois vem os filhos, 2, 3, 4, 1, portanto, ou nenhum, não é? São considerados os nossos espíritos familiares. E depois, além dos espíritos familiares, nós vamos encontrar um outro tipo de espírito familiar, que são os espíritos simpáticos. Não nos foram nada, portanto, não conviveram connosco no nosso lar, portanto, mas tornaram-se simpáticos para connosco. E são eles que fazem parte também das nossas vidas. São eles que nos impulsionam, precisamente, à caridade. Muitos dos nossos espíritos simpáticos, a experiência, portanto, dos médiuns ostensivos, e que está muito relacionado, portanto, com essa categoria, portanto, com as tarefas dos médiuns, são os espíritos afins, aqueles que vêm por eles, que se comunicam por eles, ou seja, tornam-se simpáticos, há uma afinidade. Então eles vêm, portanto, este comunica aqui, aquele comunica ali, o outro comunica lá, não é? Portanto, e muitas das vezes o outro mora no Japão, e, no entanto, tem uma simpatia, portanto, aqui em Lessa da Palmeira, portanto, em Matosinhos, portanto, ou teve, e vem e comunica-se aqui. Portanto, não há barreiras. Há precisamente afinidade, há simpatia. Portanto, então é assim. Não é? Assim como nós, nas nossas atividades profissionais. Podemos também criar simpatia pelos companheiros de trabalho, criar laços de amizade e que se vão perpetuar. Portanto, podemos até nem ser familiar, mas que vão perpetuar-se durante algum tempo. Então é muito importante esses amigos, portanto, que nos visitam e partilham connosco as nossas vidas, o nosso dia-a-dia. Eles partilham connosco. Sabem o que nós fazemos, não é? Portanto, estão mais perto de nós. Esses amigos, portanto, esses espíritos familiares. O espírito protetor é sempre alguém mais evoluído, é sempre mais alguém mais avançado em relação a nós. Daí espírito protetor. Ser espírito protetor. Portanto, se está a proteger, portanto, é porque tem uma outra finalidade, tem um outro cargo, tem uma outra tarefa, tem uma outra missão. Muito bem. Então, vamos fazer uma pequena viagem e os amigos dizem assim: a providência divina se manifesta de forma incessante em todas as situações e lugares, proporcionando vasta gama de recursos com vista à proteção ao futuro e progresso dos seres humanos. Portanto, vemos que a providência divina se manifesta em todos os lugares. Com o advento do Espiritismo, nós ficamos a conhecer que realmente a providência divina, não Deus diretamente, não Jesus diretamente, portanto, não aqueles que nós consideramos santos, da forma como nos foi incutido, portanto, diretamente, mas através, portanto, destes trabalhadores, portanto, porque são, na realidade, os propostos, ou os prepostos, portanto, por Jesus. Aqueles que se prepararam e a quem são direcionadas tarefas, portanto, para cumprir. Vamos imaginar uma empresa, não é? Portanto, tem o dono da empresa, depois tem o subalterno que está logo a seguir, e o outro a seguir, e o outro a seguir, portanto, e vão passando diretrizes assim, não é? Portanto, então, quem está a gerir, portanto, o gerente, portanto, que é o patrão da empresa, o dono da empresa, vai passando as suas diretrizes àqueles que estão, não é? E aquela colmeiazinha, as amiguinhazinhas, portanto, que somos todos nós, vamos trabalhando, portanto, em favor, precisamente, daquele que dirige. Então, todos nós somos essas abelhinhas, não é? Portanto, criadas por Deus, e Deus se serve, por exemplo, de todos nós, precisamente para que a sua obra possa fluir, para que a sua obra possa crescer. Somos nós, todos nós que aqui estamos, uns de uma forma, outros de outra. Então a providência divina comunica-se
dessa forma. Então, todo esse amparo acontece de várias formas. E uma delas se dá por intermédio dos chamados tutores espirituais, ou protetores espirituais. E conhecido no meio espírita pelo nome de guias espirituais, ou protetores espirituais. Então, vamos imaginar. Todos nós necessitamos de alguém, portanto, que nos guie, que nos oriente, que nos conduza. Não é? Entre aspas. Nós necessitamos desse impulso. Como dissemos há instantes, esse que guia, portanto, que induz, que intui, não está, nem vai fazer o serviço que nós temos que fazer. Não. Ele apenas nos intui a melhor, portanto, a encetar o melhor caminho. Mas quase sempre nós procuramos o caminho, portanto, mais difícil da nossa caminhada. Procuramos quase sempre o caminho, portanto, de tropeço, onde há pedras, pedregulhos, montanhas a ultrapassar. Quando às vezes, portanto, se tomássemos um caminho mais reto, portanto, não teríamos tanta dificuldade. Mas normalmente nós, como espíritos em progresso, em evolução, procuramos sempre o caminho, portanto, mais difícil. Porquê? Porque os espíritos protetores, esses guias, amigos, eles têm uma linguagem, portanto, muito doce, muito afável. Muitas vezes nós não ouvimos, portanto, quase que não é perceptível. Aquela voz que mais ouvimos é aquela que nos conduz pelos caminhos tortuosos. Vai por ali. E nós vamos. Lá vamos nós, todos alegres, todos felizes. Quando chegar lá, nós caímos, tropeçamos, não é? Vamos nos esmurrar, vamos adoecer. Mas quando isso acontece, vai servir para nós despertarmos para a realidade. Então imaginemos, portanto, que nós temos essas vozes, temos duas vozes. Portanto, temos uma que é o chamado Deus interno, ou Cristo interno, que é o nosso Espírito protetor, que fala nessa voz terna, não faças, não digas. E tanta gente já diz, ei, mas eu já disse, mas porquê é que eu fui dizer aquilo, porquê é que eu fui ofender, Porque demos guarida à outra voz, àquela que é menos avisada, aquela que gosta, portanto, da confusão. Quando nós aprendermos a ouvir essa voz mais suave, então nós vamos, primeiro, pensar se vamos agir e se aquilo em que vamos agir, portanto, se está coordenado connosco, com o nosso caráter, com a nossa forma de ser. E então o caminho começa a deixar de ser tão tortuoso. Nós começamos a entender a vida. Começamos a entender os valores, portanto, que a vida, portanto, contém e que nós devemos, na realidade, fazer despontar em nós, devemos fazer crescer em nós. Essa dita árvore frondosa, que são os atributos que cada um de nós tem. E que são muito parecidos uns com os outros. Então, é grandiosa e sublime a doutrina dos guias espirituais, uma vez que revela a procedência, a bondade e a justiça do Criador para com os seus filhos, provendo-os de meios para o seu aperfeiçoamento, como dissemos há instantes. Portanto, eles nos concedem ferramentas precisamente para nós podermos trabalhar o nosso caráter, a nossa forma de ser, a nossa forma de estar, a nossa respeitabilidade, portanto, para com os outros. E Allan Kardec, para efeitos didáticos, classificam os guias espirituais em 3 categorias ou classes. É um trabalho que nós estamos a apresentar, que são os espíritos protetores, espíritos familiares e espíritos simpáticos. Ele trata disso, portanto, na codificação espírita. Conforme o capítulo 6 do livro 2º do Livro dos Espíritos, nas questões 489 a 521, trata de forma profunda sobre este assunto. Na questão 489 do Livro dos Espíritos, diz assim: há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger? E os amigos, o espírito da verdade, responderam: sim. O irmão espiritual
é o que chamais o bom espírito ou bom gênio. Portanto, é o espírito protetor. Então, Deus designou precisamente para cada um de nós, todos nós temos, portanto, um espírito protetor. Todos nós temos. É o nosso anjo amigo. Também podemos considerar, portanto, que é o nosso Cristo interno, não é? Portanto, ele também progride, também evolui, à medida que nós também progredimos, também evoluímos. Para ser protetor é superior a nós, por isso é que ele protege. Correto? E muitas das vezes, de tal forma que nós, vamos imaginar, às vezes vamos fazer uma viagem e temos que fazer determinado percurso, por determinado lugar. E a dada altura, portanto, assim, sem saber muito bem discernir porquê, nós, em vez de tomarmos aquele rumo, assim, e vamos por outro rumo. E quando encetamos aquele rumo, dizemos assim, mas interessante, eu não era para vir por aqui, eu era para ir por aquele lado, mas porquê é que eu vim por aqui? Entretanto, a gente lá vai, quando é assim, não se vira para trás, vai-se, não é? Portanto, segue o rumo. E, entretanto, passado umas horas, a gente recebe a notícia, olha, em tal lugar, houve um acidente grave, portanto, assim, e a gente assim, meu Deus, mas olha que eu até era para ir para aquele lado, porque é que eu vim por aqui? Os nossos amigos, portanto, veem mais à frente, portanto, aquilo que nós estamos a ver. Muitas vezes nós somos protegidos dessa ordem. Por esse facto. Quem diz por este facto, diz por muitos factos parecidos na realidade com este. Quanto mais nós nos interessemos precisamente por esta doutrina e pelos espíritos protetores, quanto mais nós oremos para que ele se apega de nós, ele se apega de nós. Quanto mais nós nos afastamos dele, mais ele se afasta de nós. Ou seja, deixa-nos à vontade. Por conta própria. Porque uma vez que nós não queremos que ele se abegue de nós, porque não aceitamos os conceitos e as intuições que eles nos trazem, então eles deixam-nos precisamente que nós tomemos essas decisões. Mas estão sempre ali. Quando nós decidimos, portanto, orar, agradecer, ao levantar pela manhã, as viagens que nós tivemos durante a noite, o trabalho que nós temos que facultar durante a noite, enquanto o corpo dorme, então ele se abeira da morte. Se nós não mostrarmos interesse pelo nosso guia, pelo nosso espírito protetor, eles vão, na realidade, para ajudar. Portanto, o espírito protetor é como um pai para cada um de nós. Todo um pai protege o filho ou a filha. O espírito protetor tem essa finalidade, proteger todos aqueles a quem ele tomou o compromisso de. Não é? Então, a questão 490 diz assim, que se deve entender por anjo da guarda. Espírito protetor de uma ordem elevada. Portanto, como vê, estamos a conotar, portanto, que várias palavras, mas que querem dizer a mesma coisa, não é? Portanto, anjo da guarda, espírito protetor, é exatamente a mesma coisa. É o mesmo ser, é a mesma criatura. Todos nós temos um espírito protetor, todos nós, que é diferente do outro, do vizinho que está sentado ao nosso lado. Todos nós somos personalidades diferentes uns dos outros. Todos nós somos individualidades diferentes uns dos outros. Então todos nós temos, precisamente, um espírito protetor. Todos nós temos espíritos familiares, que são diferentes dos outros espíritos familiares. Da forma como convivemos, da forma como entendemos, todos nós temos essa característica. Na questão 492, diz assim, o espírito protetor é ligado ao indivíduo desde o seu nascimento? É, desde o seu nascimento até à morte. Ele está ligado. Agora há uma outra questão. E depois da morte? Ele continua, na realidade, lá como espírito protetor. Tem a sua missão. A sua missão, portanto, está lá. Continua a interessar-se por ele.
E em muitas circunstâncias, e muitas vezes, é Ele que o ajuda, portanto, a despertar do outro lado da vida, para que ele possa encontrar, na realidade, através dos benfeitores espirituais, o caminho certo para continuar prosseguindo na sua jornada do outro lado da vida, na jornada de trabalho. Portanto, o segue depois da morte, da vida espírita, e mesmo através de numerosas experiências físicas, uma vez que essas existências não são mais do que fases bem curtas da vida do espírito. Então isto quer dizer o quê? Que a nossa vida, portanto, deste lado, que pensamos 70, 80, 90 anos, são fases bem curtas, portanto. E do outro lado, ela vai continuar, portanto, a mesma tarefa. Ele vai continuar na mesma tarefa. Muitas das vezes, portanto, o espírito, quando desperta, não se apercebe. Grande parte por ignorância, por aquilo que nos foi incutido, portanto, pela religião, portanto, vigente, não é? Portanto, o oficial, entre aspas. Muitos de nós não sabem, portanto, que tem um espírito protetor, que tem um anjo da guarda, que tem espírito simpático. Ainda hoje, em pleno século XXI, portanto, há criaturas, há irmãos nossos, amigos nossos, conhecidos nossos, portanto, que quando se fala em espíritos, pensam que estamos a falar de algo que é demoníaco. Porque desconhecem que, na realidade, o espírito é o princípio inteligente do universo. O nosso espírito é precisamente a vida que anima o corpo físico. Porque quando o corpo físico morre, a gente olha e nota que falta ali qualquer coisa. Que 5 minutos antes ou 2 minutos antes, portanto, ria a gargalhada, portanto, olhava, conversava connosco, e depois falta ali qualquer coisa. Falta precisamente a vida, portanto, que é o ser inteligente. E nessa viagem, todos nós vamos viver do outro lado da vida, portanto, que é a vida espírita, todos nós vamos viver. O mundo dos espíritos é o nosso mundo real. O mundo que estamos todos agora aqui a viver, portanto, é que é o mundo que faz de conta. É o mundo emprestado. É o mundo escola. Não é? Portanto, é a nossa creche, é a nossa escola, é o nosso infantário, é a nossa, onde nós temos toda essa fase de crescimento. Então, toda essa envolvência, portanto, dos amigos do outro lado da vida, é precisamente para nos incutir, para nos intuir, portanto, com a sua proteção, para que nós nos possamos ter um comportamento mais consentâneo, precisamente, com aquilo que é o espírito, com aquilo que é a essência, portanto, da vida. E que muitas das vezes ainda nos leva, portanto, a não acreditar e a não entender, portanto, muito bem. Porque já somos espíritos materializados e vamos dando guarida, portanto, à materialidade das coisas como se elas fossem o mais importante. É importante, porque enquanto nós estamos cá, temos que vivenciar aquilo que a vida de cá nos empresta. Mas a vida real, a vida verdadeira, aquela que é a sua essência, é aquela que nós, quando partir o físico, é aquela que nós vamos encontrar. Então, esses amigos, não é? Portanto, na questão 493, se a missão do Espírito Protetor é voluntária ou obrigatória? O Espírito é obrigado a velar por vós porque aceitam essa tarefa, mas pode escolher os seres que lhe são simpáticos. Isto quer dizer o quê? Ele tomou a seu cuidado, tanto qualquer um de nós. Mas se nós não aceitarmos, eles vão precisamente orientar outros. Vão abeirar-se de outras criaturas, portanto, que os aceitam, portanto, que aceitem as suas intuições, que aceitem, portanto, conversar com eles, que aceitem os seus conselhos. Então, eles vão, porque ninguém vai viver na inércia. Não é? Portanto, esses amigos, portanto, quando estão ao nosso lado, não vão ficar amuados. Imaginem só.
Se eu não aceitar, portanto, as intuições e os conselhos, eles não vão ficar ali sentados ao meu lado, na inércia ou na ociosidade, portanto, que eu escolher, não, eles têm mais que fazer. Há muitas tarefas, há muito trabalho para fazer do outro lado da vida. E nós pensamos que não. Nós pensamos, como nos ensinaram, não é? E quando nós nos deslocamos, por exemplo, a um velório, a um funeral, portanto, e ouvimos o homem da religião dizer assim, que Deus lhe deu um eterno descanso. É verdade? É o que nós ouvimos, não é? Pois é, mas isso nunca existiu. Nós vamos ter, e que Deus nos dê um eterno trabalho. Porque é através do trabalho que nós progredimos, que nós evoluímos. Do outro lado, nós aqui progredimos, experienciamos as coisas. Do outro lado, nós evolucionamos, vamos conhecer novas técnicas, angariar novas energias, novos conhecimentos, que depois um dia a gente vai trazer para cá, para vir colocar em prática. Então nós aprendemos lá, e depois vimos colocar em prática cá. Não é? Então, e aqui nós vamos andar, portanto, nos colégios, nas escolas, nas universidades. Vamos aprender ou reaprender aquilo que já aprendemos, depois vamos colocar em prática. Sempre à nossa volta, portanto, aqueles amigos que nos protegem, que nos guiam, portanto, que nos conduzem e que participam connosco também do outro lado da vida nessas atividades. Então ninguém está só, ninguém vive só. E é interessante que muitos desses espíritos simpáticos que nós vamos encontrar são aqueles que nos foram familiares, portanto, em outras vidas. E que enquanto nós hoje passamos cá, eles ficam do outro lado da vida, orando por nós, fazendo força, torcendo para que nós não possamos falir nos nossos empreendimentos. Mas acontece que muitas vezes nós falimos. E quando falimos, nós temos que voltar de novo. Precisamente para onde? Para a escola. Porque isto é uma escola. O mundo terra é uma escola onde nós fazemos aprendizado. Uns aprendem mais rápido, outros de uma forma mais lenta e outros não aprendem. E depois temos que vir repetir de ano. Hoje vimos numa posição, amanhã vimos noutra. Hoje vimos numa posição mais abastada, mais remediada, assim. Mas amanhã, se for necessário, vimos numa posição mais humilde, porque faz parte do nosso programa de progresso, de evolução. E sempre com esses amigos a ajudar-nos. Então, para uns é um prazer, para outros uma missão ou um dever. Então, eles sentem prazer em ajudar. E muitos desses amigos se oferecem para essa tarefa. São espíritos um pouco mais evoluídos, como dissemos há instantes, do que nós. Do que todos nós. Porque são espíritos protetores. São protetores é porque a missão, não é? Sabem como devem ajudar. Sabem como devem orientar. Porque aprenderam a forma de ajudar. Aprenderam precisamente a moldar o seu caráter, não é? Com sentimento, com honestidade, com humildade, com caráter, que é aquilo que na realidade todos nós buscamos. Então, os espíritos protetores, ou anjo guardião, é sempre um bom espírito mais evoluído do que nós. E trata-se de um orientador principal e superior. Sua missão aconselha-se, semelha-se à de um pai em relação aos filhos. Tem por finalidade orientar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas aflições, levantar-lhes o ânimo durante as provas da vida. Isto é a função do espírito protetor. Às vezes a gente está mais alcatrado, assim, mais... aqueles que passam por enfermidade, e ele está ali precisamente para criar ânimo, para, não é? Quantas vezes a gente, às vezes, ao longo do dia, nas nossas ocupações profissionais, a gente chega a casa e diz assim,
apetecia-me pegar na pasta, pôr na mala do carro, apetecia-me arrumar a ferramenta, portanto, não fazer mais nada, portanto, não é? A gente diz assim, só que entretanto a gente toma uma refeição, toma banho, deita-se. Aqueles que oram, não é? Portanto, fazem assim uma pequena prece, uma pequena. E quando acorda de manhã, portanto, parece que tem uma energia nova. E nós lá saímos todos outra vez para a rua, não é? Portanto, apanhando o autocarro, o comboio, o barco, portanto, o avião, o metro, e lá vamos todos nós, tipo formiguinha, para onde? Para as mesmas ocupações do dia anterior. Portanto, então a gente lá vai, não é? Com a crista levantada, porque angariou energias, portanto, durante a noite, se revestiu, se alimentou, precisamente durante a noite. Com quem? É com esse amigo que nos protege, que nos conduz. Às vezes vamos a caminhar de noite, porque a gente sempre vai a conversar com alguém, olha, mas não vê a cara, portanto, mas às vezes se vê a cara, portanto, chega de manhã e diz assim, é tão interessante que eu ia a conversar com alguém e a cara varreu-se completamente, eu esqueci, a gente só se lembra do pescoço para baixo, portanto, a cara a gente não. É, porque o espírito protetor, portanto, não é nada, portanto, nem ele se reveste como nós. Para que nós não nos possamos sentir mal na presença dele. Porque se ele fosse assim, se ele fosse precisamente a identificar-se da forma qual é, portanto, a grandiosidade da sua evolução, nós iríamos nos sentir confundidos. Então não. A gente vai caminhando, não é? Portanto, e leva aquele amigo e caminha com ele, portanto, vai conversar com ele, vai para aqui, para ali, da vida, não é? Portanto, e a gente chega de manhã engraçado. Olha, sonhei com alguém, a conversar com alguém. Quando despertei, trazia a lembrança da face e de um momento ao outro ela varreu-se. Porque não é para ficar deste lado, fica do outro lado. Porque senão nós ficávamos assim a saber todos muita coisa. Não é? Portanto, ou seja, a bandeja vinha muito cheia, muito... E não. Tem que trazer assim algo de surpresa, que é para nós, portanto, irmos refletindo e aprendendo. E fazendo com que aquele amigo, portanto, se abeire, portanto, de cada um de nós. Não da forma como nós queremos, mas da forma como nós merecemos, portanto, que ele se abeire de cada um de nós. Então tem por finalidade orientar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-los nas aflições, levantar-lhes o ânimo diante das provas da vida. É verdade. Então os espíritos protetores não são seres privilegiados, criados puros e perfeitos, mas sim espíritos que chegaram à meta depois de terem percorrido a estrada do progresso. Não é? A gente às vezes pensa que aqueles a quem nós consideramos de anjos, portanto os santos, portanto, que já nasceram assim, sem trabalho nenhum, que já foram criados assim por Deus. Então não seria um Deus bom, não seria um Pai bom, seria um Pai injusto, porque deu todas as promessas a uns, portanto, e nada aos outros. Não. Todos nós partimos do mesmo princípio. Todos nós. E depois cada um de nós se vai desenvolvendo. Cada um vai crescendo de forma gradativa. Todos nós aqui somos diferentes. Cada um dentro da sua área, do seu conhecimento. Não é? E é essa conjugação, portanto, de ideias, de pensamentos, portanto, de caráter, portanto, que faz com que o mundo seja bonito. E que todos nós, portanto, sejamos pessoas, portanto, a viver numa realidade, portanto, de progresso, de evolução. Porque cada um atingiu, precisamente, o patamar em que se encontra já pelo seu próprio esforço. Por isso é que nós pensamos todos de forma diferente uns dos outros. E é essa conexão, portanto, que nos faz ligar, precisamente, ao Criador, portanto, a Deus. Então, somos quais? Podemos comparar às formiguinhas, não é? Que em tempo oportuno a gente sai, portanto, não é? Portanto, vai fazendo o seu carreirinho e depois na volta a gente cada um traz cada coisinha, portanto, em cima dos seus ombritos, não é? Portanto, leva lá para o, não é? Portanto, para o buraquinho, para fazer a sua alimentação, para fazer os seus cuidados. Nós somos formiguinhas, somos como as formiguinhas.
Fomos angariando ao longo das nossas existências aquilo que nós hoje já somos portadores, já temos. Vamos carregando, vamos assimilando. Não é? E ao longo daquilo que vem a seguir, nós vamos substituindo aquelas que estão algumas, portanto, que têm menos valor, nós vamos angariando outras, portanto, com mais valor. Ou seja, vamos substituindo umas por outras. E nessa substituição, nessa caminhada, nós temos esses amigos. Espíritos protetores, espíritos simpáticos, espíritos familiares. Então são as almas que trilharam as experiências diferentes das diferentes reencarnações, as mesmas pelas quais estamos passando agora todos nós. E conquistaram pelo próprio esforço uma ordem elevada. Os espíritos protetores criaram pelo próprio esforço uma ordem, portanto, elevada. Chegaram a uma ordem, portanto, elevada, que nós não conseguimos discernir ainda, pela falta de entendimento. Mas um dia, quando nós atingirmos, então vamos saber dar um valor. Portanto, o que custou, na realidade, o esforço. Porque, na realidade, todos nós ainda estamos no sopé da montanha. Precisamente ali, na montanha, portanto, estamos ali. Estamos a iniciar, portanto, a subida. Mas ela é muito íngreme. Então, nós ainda nos encontramos todos ali, portanto, naquele... Não é? Será que eu vou dar o primeiro passo? Não é? Portanto, mas sentimos a dificuldade, porque a subida é íngreme e vai requerer esforço e boa vontade de cada um de nós. Então a missão dos espíritos protetores tem duração mais prolongada, pois estes se acompanham o protegido desde o nascimento até a desencarnação e muitas vezes durante as várias existências corporais. O mesmo. Não é? Vai-se tornando simpático. Ou nós já nos vamos tornando simpático, portanto, a esses amigos. Então eles vão tomando essa ação para connosco. Assim, ele vai renascer outra vez, portanto, eu me proponho a ser novamente espírito protetor. Ele lá vai. Não é? A atuação do espírito protetor não é de intervenção absoluta, pois apesar de influenciar a nossa vontade, evita tomar decisões por nós e contra o nosso livre-arbítrio. Ele não toma decisões por nós, somos nós que tomamos as decisões. Porque senão, nem nós tínhamos mérito, nem ele tirou o mérito, portanto, do progresso, portanto, a ser almejado, portanto, por ele. Então ele deixa para nós, portanto, essa dificuldade, se podemos chamar assim, de nós empreendermos e entendermos o porquê das dificuldades. Não há castigo. Deus não castiga absolutamente ninguém. Quando às vezes nós dizemos, porque Deus castiga, porque Deus te castigou, porque caiu, teve um acidente, esmorrou-se, não é? Porque Deus castigou. Não. Deus não castiga absolutamente ninguém. A finalidade de Deus não é essa. Tem muito mais que fazer do que estar a pensar que tem que castigar o António, o Manuel, o Joaquim. Nada disso. Deus nos concede, pela sua bondade infinita, oportunidades novas, sempre constantes, para nós nos reerguermos, para nós entendermos a vida, para sabermos qual é a finalidade da vida, porque é que aqui andamos, porque trabalhamos, porque crescemos, porque nos alimentamos, não é? Até certo ponto da nossa idade nós sabíamos que comíamos, mas nem sabíamos porque comíamos. Fazíamos a digestão, mas nem sabíamos quais eram os processos da digestão. Mas a partir de determinada altura nós ficámos a saber isso tudo. Quando começámos a entender todos esses processos. Não é? Fomos descobrindo por nós. Pela nossa caminhada, pelo nosso esforço. Fomos recebendo intuições de quem? Desses amigos protetores. Que são os propósitos de Deus. Então nós nos fomos colocando na posição de escutar, portanto, a sua voz, as suas intuições. Então surgiu esta invenção. Surgiu aquela, portanto, que nos diz como é que se faz a digestão. Veio a outra depois para sabermos, portanto, como é que funciona a circulação sanguínea. Como é que se transforma o sangue?
Nós viemos a descobrir isso tudo. Não é? É a invenção. Pois o divino inventor é Deus. Nós nos colocamos precisamente nessa caminhada e nos colocamos a jeito, pelo nosso esforço, para entender, portanto, todas essas tarefas. Que até então, num tempo adequado, nós não entendíamos. Mas sabia que acontecia. Sabíamos que acontecia, mas não sabíamos como. Então esses amigos, portanto, trazem esse tipo de intuições para que todos nós, pelo nosso esforço, possamos entender, não é? Pelo nosso vontade, pela nossa livre vontade. Então sofre quando erramos, o Espírito Diretor, ele sofre quando nós erramos. Embora esse sofrimento não seja revestido das mesmas paixões humanas, porque ele sabe que mais cedo ou mais tarde o seu tutelado voltará ao bom caminho. Vocês sabem, portanto, quando nós, em lugar de tomarmos um caminho mais à direita, vamos tomar um caminho mais tortuoso. Eles têm paciência, não é? Portanto, uma paciência gigantesca, eles aguardam, porque sabem que em determinado ponto nós vamos nos levantar e vamos voltar, portanto, a encontrar o caminho mais adequado. Eles sabem. São Luís e Santo Agostinho não respondem à questão 495, que diz assim: o portador abandona às vezes o protegido quando este se mostra rebelde às suas advertências. Afasta-se quando vê que os seus conselhos são inúteis e que é mais forte a vontade do seu protegido em submeter-se às influências dos espíritos inferiores. Então eles deixam-nos à vontade. É o caminho que tu escolheste? Vai com Deus. Fica com Deus. Quando chamares por mim, eu cá estarei. Queridos amigos. Mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É o homem quem lhe fecha os ouvidos e ele volta logo que é chamado. Então o que é que nós ouvimos? Ouvimos que o mundo está passando por algo muito grave, uma transformação muito grave. E essa transformação, portanto, é de origem moral, porque necessita. A crise que nós estamos a ultrapassar, a que estamos a viver, até é de origem moral. Não tem nada a ver com a economia, portanto, nada disso. Tem a ver com a nossa moralidade. Porque a falta de moral é que leva ao resto. A falta de moralidade na criatura humana é que leva a todo o resto. Há corrupção, portanto, há guerra, há fome, há injustiças, há ódio, há as mortes violentas. É a falta de moral. A falta de educação. Então, como nós estamos a ultrapassar, portanto, tudo isso, a advertência de Jesus no seu Evangelho, portanto, está bem viva em nossas mentes e em nossos corações. E Jesus advertiu: quem não progride pelo amor, vai progredir pela dor, pela aflição. Então a aflição vem de forma, não como castigo, mas como uma forma educativa, para que nós nos eduquemos, para que nós respeitemos uns aos outros. Amai a Deus sobre todas as coisas, do vosso entendimento, do vosso coração, todo o vosso espírito. E ao próximo como a vós mesmos. Então, esse déficit é o que existe hoje em dia na humanidade. E não tenhamos dúvida. Quando nós melhorarmos, o mundo vai melhorando connosco. Porque somos nós os artífices. No princípio nós dissemos assim: nós somos os propostos de Deus. Somos co-criadores com Deus. Então Ele colocou em cada um de nós, portanto, uma tarefa. A desenvolver, a desempenhar. Aonde? Nos nossos lares. Com quem nós convivemos na sociedade. Como é que nós podemos participar nisso tudo? Com a nossa forma de comportamento. Como é que isso se vai refletir, portanto?
precisamente no nosso caráter. O nosso caráter é que vai definir, portanto, tudo isso. Os amigos que enveredaram pelo crime, pelo vício, pelo ódio, quando chegam do outro lado da vida, vão viver, portanto, as chamadas zonas umbralinas. As zonas umbralinas são aquelas que estão convivendo connosco. Caminham pelos mesmos sítios que nós caminhamos. Quando nós perguntamos aos amigos porquê é que aqueles amigos, portanto, que viveram deste lado todas essas situações desagradáveis e vivem nas zonas umbralinas, não é como castigo, é aquilo que cada um criou com a sua mente. Porquê é que eles têm necessidade, portanto, de se virem comunicar convosco? Porque eles vivem mais no vosso mundo, portanto, do que no nosso. No nosso, espíritos desencarnados. Espíritos, portanto, já evoluídos. Eles dizem que eles vivem ainda mais no vosso mundo do que no mundo, portanto, dos espíritos. Então nós pensamos muitas das vezes que os nossos amigos, quando partem para o outro lado, não é? Que vão viver logo assim, portanto, num lugar muito agradável, portanto, muito florido, portanto, num prado muito verdejante, não é? Portanto, vão para uma colónia, portanto, assim, nosso lar, mas o nosso lar tem muitos departamentos. E às vezes nós dizemos assim, mas o que é que fez o pai? O que é que fez a mãe? O que é que fez a avó ou fez a tia? Portanto, eram crentes? Não, eram descrentes. Não acreditavam em nada. Mas a avó era muito má, portanto, tratava muito mal o meu avô. Será que ela está bem? Está dentro daquilo que ela conhecia, está bem. Não é? Podia estar melhor se conhecesse outra coisa. Será que ela já encontrou a luz? Assim, depende da luz que cada um procura. Se procurarmos a luz da lâmpada, portanto, está muito perto, a gente dá o interruptor e acende, não é? Se for a luz da vela, a gente compra, ela acende e apaga e não ilumina nada. Mas se for a luz do conhecimento, a luz que molda o caráter, a luz que alimenta a consciência, portanto, para o bem que todos nós somos convidados a fazer, então isso é um outro tipo de luz. Que é a luz que molda o caráter. E então aí, portanto, estão precisamente os nossos espíritos guias, os nossos espíritos protetores, sempre esperando de forma ávida que nós tomemos essas decisões de encetar essa viagem agradável. Então há uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos pelo seu encanto e pela sua doutrina, e pela sua doçura, que é a doutrina dos anjos da guarda ou espíritos protetores. Sempre os tendes ao vosso lado, como seres superiores, para vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar a escalar a montanha escarpada do bem. Estão ali por ordem de Deus, que os colocou ao vosso lado. Estão ali por amor e cumprem junto a vós uma bela, mas penosa missão. Não tenhamos dúvida que é verdade. Porque às vezes nós somos tão difíceis, tão preconceituosos, uns para com os outros, que às vezes o amigo está bem ali ao nosso lado e está ali e diz, não faças isso, não digas isso, não é? Não vais por aí, estás a perder tempo, não é? Mas nós somos teimosos e vamos. Estamos a prejudicar quem? A nós. Estamos a atrasar a viagem de quem? A nossa. Estamos a atrasar o progresso de quem? O nosso. Estamos a evitar de angariar os valores morais de quem? O nosso. Pelas dificuldades que nós criamos. Sim, onde quer que estiverdes, o vosso anjo da guarda estará convosco. Nos cárceres, não tem bem, nos cárceres, nos hospitais, nos antros do vício, na solidão. Nada vos separa desse amigo que não podeis ver. No entanto, a vossa alma recebe doces impulsos e sabe os conselhos da qual não entendemos. Todos nós lembramos do Nelson Mandela, lembram? Esse senhor que foi preso na África do Sul,
e ao fim de uns anos, quando saiu em liberdade e tornou-se presidente da África do Sul, sem ódios, sem rancores e convivendo com todos os brancos, inclusive com aqueles, portanto, que o levaram, portanto, à prisão. Sabe o que ele dizia? Sabem o que é que ele dizia? Eu sempre fui livre, mesmo quando estava preso. Porque fisicamente eu estava lá, mas eu saía e visitava, portanto, todos os lugares que eu conhecia, eu os visitava. Ou seja, enquanto eu dormia, meu espírito, portanto, saía, voava e visitava todos os lugares. Então eu era livre. Nunca vivia encarcerado. Nunca me deixei encarcerar. Porquê? Porque era um espírito nobre e era assessorado por um espírito nobre, que era o seu espírito protetor, que o conduzia precisamente nessas viagens para que ele pudesse alimentar-se de energias solares e transferir para o físico, para ultrapassar os momentos difíceis que viveu precisamente na prisão. No entanto, ele era livre. O homem livre não alimenta o ódio, nem o rancor, nem a desdita, nem a malcrença, nem o ciúme, nada disso. E Kardec tem uma questão muito interessante no Livro dos Espíritos, quando indaga, portanto, como é que nós podemos conhecer em relação aos espíritas. Ou o homem também, como é que nós podemos reconhecê-lo? Precisamente pelo esforço que ele faz para moldar o seu caráter, melhorar o seu caráter. E é isso precisamente, portanto, que a finalidade do Espírito Protetor tem para connosco, portanto, é esse auxílio, que às vezes nós ainda não entendemos muito bem. Quantas vezes ele vos ajudaria nos momentos de crise? Quantas vezes ele vos salvaria dos maus espíritos? É verdade. Não te avisei disso e não o fizeste. Isso é Santo Agostinho e, portanto, a falar para nós, a questionarmos todas estas hipóteses que o anjo protetor fala. Portanto, não te avisei disto porque foste desfazer. Não te mostrei o abismo e nele não te precipitaste. Não fiz soar a tua consciência à voz da verdade e não seguiste os conselhos da mentira? Quantas vezes isso nos acontece a nós? Não penseis em lhe ocultar nada. Às vezes a gente pensa que estamos a ocultar ao nosso espírito protetor alguma coisa das nossas atividades. Por engano. Pois eles são os olhos de Deus e não os podeis enganar. Para nós o espaço não existe. E mesmo vivendo em outro mundo, os nossos espíritos conservam a sua ligação connosco. Gozamos de faculdades que não podeis compreender. Mas estáis certos de que Deus não vos impôs uma tarefa acima das vossas forças, nem vos abandonou sozinho sobre a terra. Cada anjo da guarda tem o seu protegido e vela por ele como um pai pelo filho. Sente-se feliz quando o vê no bom caminho e chora quando os seus conselhos são desprezados. É um facto. E nós temos exemplo muitas vezes nas nossas reuniões mediúnicas, portanto, alguns desses amigos, portanto, que vêm precisamente, portanto, comunicar-se. Aqueles que conheceram, aqueles que foram chamados, portanto, muitas vezes, portanto, tomamos decisões que pensamos, portanto, elas são nossas, só nos estão a afetar a nós, mas também, portanto, aquele que nos protege, ele também, na sua tarefa, ele também está a avançar, portanto, mais uns passinhos na sua própria caminhada. É o compromisso que ele assumiu. E todos nós somos responsáveis pelos compromissos que assumimos. Um dia todos nós temos que responder pelos compromissos que assumimos.
somos responsáveis. Permaneceis sempre em contacto connosco. Sereis então mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada homem com o seu espírito familiar que fazem médiuns a todos os homens, hoje ignorados, mas que mais tarde se manifestarão. Homens instruídos, instruí. Homens de talento, educai vossos irmãos. Não sabeis que obra assim realizais. É do Cristo, é que Deus nos impõe. Porque Deus vos concedeu a inteligência e a ciência para a repartir-vos com os vossos irmãos, para os adiantar na senda da ventura e da eterna bem-aventurança. Isto são frases de Santo Agostinho, portanto, para todos nós. A doutrina dos anjos da guarda, velando pelos protegidos, a verdade da distância que separa os mundos, nada tem que deva surpreender. Pelo contrário, é grande e sublime. Não vemos sobre a terra um pai velar pelo filho, ainda que esteja distante, e ajudá-lo com os seus conselhos através da correspondência, de uma simples missiva, de um simples conselho? É verdade. Que haveria de admirar em que os espíritos possam guiar de um mundo ao outro os que tomaram sob a sua proteção, pois se para eles a distância que separa os mundos é menor do que a de envio dos continentes na Terra. Vejam lá, que comparação tão grandiosa, portanto, aos nossos ouvidos. Não dispõem eles do fluido universal que liga todos os mundos e os torna solidários? Veículo imenso pela transmissão do pensamento, como o ar é para nós o veículo da transmissão do sangue. Todos nós estamos banhados, portanto, por esse éter grandioso que é o fluido cósmico universal, que é o ectoplasma da vida. É como o ar, portanto, que nós nos servimos precisamente para respirar. Os nossos pensamentos são precisamente para esses amigos, portanto, essa ligação, essa interligação entre nós e eles, que faz essa grandiosidade de nós ajudarmos, portanto, ao progresso, à evolução. É através dessa simbiose, portanto, precisamente em que os médiuns, portanto, aqueles que têm essas faculdades mediúnicas ostensivas, recebem, portanto, as orientações, os conselhos e a visita, portanto, desses amigos que vêm esclarecer, que vêm orientar. Em relação aos outros, são aqueles que vêm em busca, portanto, de amparo. E isso é fundamental, portanto, para que todos nós possamos fazer essa cartaz, portanto, de nós mesmos. Não é? E isso é fundamental. Verificamos então que os espíritos protetores se dedicam mais à orientação de uma pessoa em particular, não deixando, entretanto, de velar por outros indivíduos, embora o façam com menos exclusividade. Então, como nós dissemos há instantes, há muito trabalho para fazer. Ocupação ali, ocupação acolá, ocupação do outro lado da vida. Este não presta muita atenção, mas eu tenho mais que fazer. Portanto, até eu vou orientar a quem me dê, portanto, ouvidos. E vão lá estar. Quando aquele decidir chamar para mim, então eu venho. Exercem supervisão geral sobre nossas existências, tanto no aspecto intelectual, incluindo as questões de ordem material, quanto moral, dando a sua última maior ênfase por ser a que tem preponderância em nosso futuro de espíritos imortais. Sobre este assunto, Joana Deixes nos fala: tenhamos cuidado para não nos afastarmos psiquicamente do nosso anjo guardião. Ele jamais se aparta do seu protegido, mas este, por presunção, vaidade ou ignorância, rompe os laços de ligação emocional e mental, se afastando da rota libertadora. Quando errarmos e experimentemos a solidão, passamos a refazer nossos passos e busquemo-lo pelo pensamento em oração, partindo de imediato para a ação edificante. Porém, chega um momento em que o aprendiz deixa o seu tutelar.
Isso acontece quando o espírito atinge o ponto de guiar-se a si mesmo, estágio que por enquanto não se dá na Terra, planeta de expiações e provas. Então, todos nós ainda necessitamos do espírito protetor. Ainda não estamos no ponto de prescindir dele. Porque ainda não temos essa capacidade de nos saber conduzir, de nos saber guiar. Não é? Portanto, quando nós chegarmos do outro lado da vida, a gente diz assim, agora para onde vou? Quais os passos que eu vou tomar? Temos que ser sempre alguém que nos dê a mão. Não é? Anda comigo, isto é da mãozinha, lá vamos. Por isso é que nós dizemos que ninguém vai sozinho a lugar algum. Todos nós temos, portanto, que dar a mão a alguém para nos conduzir e a alguém que nos conduza. Quanto aos espíritos familiares, são orientadores secundários, menos evoluídos, mas sempre querem o nosso bem. Podem ser espíritos de nossos parentes, familiares ou amigos. Seu poder é limitado e sua missão é mais ou menos temporária junto do protegido. Com particularidade, ocupam-se da vida íntima do protegido e só atuam por ordem ou por missão dos espíritos protetores. Estão a ver a diferença? Como, por exemplo, quando o socorrido se encontra recalcitrante e não ouve os conselhos superiores ou apresenta um comportamento enigmático. Então nós ouvimos muitas vezes, portanto, nas nossas comunicações, dizer assim, olha, sabe, vá com os amigos. Provavelmente alguém está à sua espera, alguém que você conhece, alguém que tem interesse por você. Então esses amigos, os espíritos protetores, servem muitas vezes de um familiar, abeirando-se de outro para que ele possa despertar, possa sentir aquele baque, portanto, em seu coração, se assim está na hora de eu encetar, portanto, a viagem. Não é? Quem de nós não gostaria, portanto, de ver um pai, ver a mãe, ver a avó, ou um familiar querido como nos foi? Não é? Portanto, então os espíritos protetores têm essa missão. Trazem alguém, portanto, que vai ajudar no despertar de... Não é? Portanto, esse alguém é um espírito, portanto, simpático ou um espírito familiar. Nessa hipótese, o espírito familiar, por ter mais intimidade e vínculos sentimentais com o protegido, é aceito como colaborador, de modo a auxiliar na solução de problemas específicos. Por exemplo, podem influenciar na decisão de um casamento, eu referi-me, portanto, à vida material, nas atividades profissionais, ou mesmo na tomada de decisões importantes que envolvam o cumprimento da lei de causa e efeito, conforme a necessidade do entendido. Então, são requisitados, portanto, esses espíritos familiares, esses espíritos afins, para nos ajudarem nessas decisões mais prementes. Inclusive, olha, na escolha, portanto, do parceiro ou da parceira, portanto, para casar, que a gente às vezes engraçado. Dá a impressão que tropecei numa pedra e que encontrei a companheira aqui do outro lado do passeio. Aqueles chamados encontros fortuitos, não é? Portanto, há o acaso, que a gente diz que é o acaso, mas não há o acaso. Ninguém se encontra ao acaso. Não é? Ninguém vai de Torres Vedras para Angola e encontrar um companheiro. É verdade. Nem ninguém vai, portanto, daqui para a Madeira e chegou lá, portanto, encontrou, olha, olhou para o outro lado do passeio, portanto, e viu um companheiro ou um companheiro. Isso não acontece. Acontece porque há afinidade de espíritos, portanto, que se encontram, não é? E nada acontece ao acaso. Não é? Portanto, daí a gente às vezes diz assim, vou fazer uma viagem, não é que é muito comboios, vai ver o quê? Vou visitar a capital. Então lá vamos visitar a capital. E anda a visitar a capital e depois olha para o outro lado, passei engraçado. Eu conheço aquela cara, não sei de onde, mas de onde é que eu conheço? Portanto, a gente pensa, não é? De onde é que eu conheço? São aqueles insights que a gente tem, aquelas reflexões, portanto, conhece lá, de algum lado, lá de trás, lá, não é? E que a viagem é uma circunstância, não é? Mas o que é certo é que eles se encontraram ali, portanto, por afinidade. Precisamente porque foram conduzidos por essa atração que mora dentro de cada um de nós. Quanto aos espíritos simpáticos, podem ser bons ou maus.
podemos estar à frente, então podem ser bons ou maus, porque os espíritos maus são simpáticos uns para os outros ou não? É verdade, não é? Então podem ser bons ou podem ser maus. Conforme a natureza das nossas disposições íntimas. Ligam-se a nós por uma certa semelhança de gostos, de acordo com as nossas inclinações, portanto, pessoais. A duração das suas relações também são temporárias e se acham subordinadas a determinadas circunstâncias vinculadas à persistência dos desejos e do comportamento de cada um. Se simpatizam com os nossos ideais, com os nossos projetos, procuram ajudar-nos e muitas vezes tomam nossas dores contra os nossos adversários. Situação em que não contam com o beneplácito dos espíritos protetores, ou seja, os espíritos protetores, portanto, estão noutro patamar. Portanto, eles não se excluem, portanto, dentro dessa área. Não tomam partido dentro dessas circunstâncias. Em síntese, Deus não nos atende pessoalmente. Deus não nos atende, portanto, pessoalmente. E nós perguntamos assim, então, mas quando eu oro, será que as minhas orações chegam, portanto, a Deus? A Jesus? Claro que chegam. Há espíritos, portanto, designados pelo autor da vida com as mais variadas tarefas. E há espíritos cuja finalidade é precisamente tomar nota, tomar apontamentos. Irem ver, portanto, quem ora, de onde ora, em que lugar, a hora, em que circunstância, com que vibração, com que tanto amor está orando a benefício de alguém. Então eles vêm analisar, portanto, é estado, vêm ver. E todos recebem ajuda, todos recebem amparo. E não da forma como nós queremos. Mas da forma, eles conhecem a nossa ficha, não é? E conforme está determinado na nossa ficha, a nossa prova, a nossa evolução, as nossas necessidades, então o auxílio vem em conformidade com aquilo que nós necessitamos e não da forma como nós pretendemos. Então, todas as orações, tudo, portanto, é como ouvimos aqui, portanto, Deus não atende pessoalmente, conforme nossos caprichos, mas por intermédio das suas leis imutáveis e de seus mensageiros, isto é, Deus auxilia as criaturas por intermédio das próprias criaturas. Isto é bonito, não é? Então, nós, à medida que nos fomos preparando, vamos precisamente nos capacitando de como um dia nós podemos ajudar. Em lugar, portanto, de estorvarmos. Já paramos. Se quando nós tem uma enfermidade e vai à urgência do hospital, não é? Em lugar de encontrarmos um enfermeiro, a gente fosse encontrar, por exemplo, um carpinteiro, um serralheiro, um canalizador, como é que seria? Então vamos encontrar profissionais de saúde, que é o correspondente àquilo que nós necessitamos. Para estar lá e poderem ajudar, eles capacitaram-se, portanto, não é? Com conhecimentos, com estudo, para poderem exercer a atividade de quê? De auxílio, de ajuda, para que o outro busque o seu estado de saúde. Correto? Mas se eu necessitar de um armário para a cozinha, portanto, eu não vou pedir, portanto, a um enfermeiro, portanto, nem a um médico para fazer um armário. Não é? Vou precisamente consultar a pessoa responsável, portanto, que possa contribuir, portanto, com a sua ação de conhecimento para que a tarefa, portanto, se realize. Então Deus auxilia as criaturas por intermédio das próprias criaturas. E todos nós podemos ser auxiliares uns dos outros. Todos nós podemos participar em informações que cada um tem, conhecimentos que cada um tem, para que todos nós possamos aprender na realidade uns com os outros. Não existe parcialidade nem privilégio nas leis divinas, ou seja, cada um recebe de acordo com o seu merecimento e de conformidade com os seus esforços. Todos nós, sem exceção.
Queridos amigos, trouxemos este tema para reflexão, para que nós pudéssemos destrinçar qual a finalidade dos espíritos protetores, dos espíritos simpáticos, dos espíritos familiares, para nos inteirarmos e para relembrarmos qual é a nossa ação, portanto, a forma como nós nos devemos conduzir e da importância que eles têm, portanto, para cada um de nós no nosso dia-a-dia. Todos nós podemos beber isso, este tipo de informações, no Livro dos Espíritos, que é um repositório grandioso, precisamente, de ensinamento, para nos alicerçarmos mais, para conhecermos mais. Porque todos nós estamos a aprender, todos nós aprendemos estas lições. E há sempre necessidade de relembrar, portanto, estas características. Se calhar daqui por algum tempo, portanto, temos necessidade de relembrar outra vez, porque depois já vamos, não é? Porque nós temos essa, talvez, dificuldade de fixar, não é? Manter em nós então repetir nunca é demais, portanto, para nós nos inteirarmos sobre estes assuntos. É muito gratificante nós falarmos da ação benfeitora dos Espíritos que interferem nas nossas vidas, mais do que nós pensamos. São eles que nos conduzem. São eles que nos conduzem, os Espíritos. Porque se estamos aqui, alguém nos conduziu até cá. E muitas das vezes nós somos condutores de outros, daqueles que se acercam de nós, pelas nossas faculdades, que se apeiram de nós, portanto, e vêm precisamente participar connosco. E isso é muito bom, é muito agradável. Nós sabermos, portanto, que podemos partilhar e podemos ajudar esses amigos a despertar. Estamos bem? Vamos orar? Então vamos fazer a nossa oração. Vamos elevar o nosso pensamento ao Pai Amantíssimo, a Jesus, aos amigos da vida maior. Vamos agradecer-lhe ao lar, à família, os amigos, os conhecidos, os desconhecidos, aqueles que têm um comportamento amistoso conosco, no convívio sã e fraterno, mas também para com todos aqueles que têm um comportamento inamistoso para connosco, com comportamentos menos acertados, porque sabemos que um dia todos nós crescemos e, por certo, um dia todos nós iremos partilhar pensamentos e sentimentos similares. No entanto, caberá sempre àquele que tem um pouco mais de discernimento compreender a situação e a posição em que cada um, portanto, possa encontrar-se, ajudando a ultrapassar as dificuldades. Muito obrigado, Jesus, pela noite concedida, pelos amigos que nos visitam, pelos amigos que laboram neste lar, balsamizando a dor e as feridas daqueles que se encontram em trânsito, recuperando das suas maleitas, para prosseguir a viagem logo mais a outras instâncias. Muito obrigado, Senhor, pela confiança depositada em cada um de nós, permitindo assim que possamos ser úteis nas nossas tarefas, partilhando com eles, Senhor, com esses amigos, a fim de que possam sair do equívoco e possam encontrar-se. E que a luz se faça em seus corações, em suas mentes, e seus pensamentos possam ser ativados, Senhor, em prol do seu próprio bem-estar. Muito obrigado, Jesus. Seja conosco, Senhor, hoje e sempre.